Olá! Hoje, a BI Rumos da Comunicação debate fake news, vacina e educação. Três temas na ordem do dia desde a posse de Bolsonaro. As notícias falsas, a desinformação, marcas de seu governo, chegam às raias do absurdo quando acontece a pandemia, o negacionismo toma conta das instituições oficiais e o presidente da República um dia chega a declarar que quem tomar vacina pode até virar jacaré. O letramento midiático e informacional, que já vinha sendo discutido na academia, pula os muros das universidades e instituições de pesquisa e passa a ser uma tarefa urgente, defendida por muitos como uma questão, inclusive, de sobrevivência da democracia e das futuras gerações. Para debater esse tema tão importante, convidamos os pesquisadores da Unicamp, a jornalista e professora Graça Caldas, a linguista e professora Cláudia Vanderlei, a jornalista, linguista e pesquisadora Eliara Santana e o mestrando César Augusto Gomes. Muito prazer estar com vocês, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu gostaria de começar pelo César, o mais novo de nós aqui, para explicar como que ele chegou, por que escolheu esse tema para a dissertação de mestrado dele. Bom, boa noite, Andréia, boa noite, Graça, Eliara, professora Cláudia. É muito bom estar com vocês. Gostaria de agradecer pelo convite. Bom, eu fiz educomunicação, fui aluno da Graça Caldas na especialização, e eu fazia um trabalho com redes sociais, com o uso das redes sociais na educação. E eu sou professor há 20 anos da escola pública, e aí, em 2015, um belo dia, eu estava na aula do 7º ano e o aluno me perguntou: professor, você conhece o chip do diabo? Eu disse: não, o que está acontecendo? Ele disse: não, porque vão colocar um chip do diabo na gente. Eu falei: nossa, eu não sabia que o diabo tinha uma tecnologia tão avançada. Quando eu cheguei em casa, fui verificar a veracidade da história e eu achei não um, não dois, mas uma centena de vídeos com a história, com o relato de pessoas comuns dizendo que a presidenta Dilma, que a então presidenta Dilma, iria colocar o chip do diabo nos brasileiros e que por isso ela precisaria sair da presidência. E eu então, a partir desse dia, desse momento, eu comecei a olhar as mídias sociais com um pouco mais de desconfiança. Até então eu tinha um certo deslumbramento pela tecnologia, pelas redes sociais, e aí eu comecei a pensar que elas também poderiam ser usadas para desinformar. E em 2016 eu fiz a seleção do mestrado na Unicamp, Fake News e Eleições, não foi aprovado, e no ano de 2018 eu tentei novamente, só que aí eu acrescentei a questão das vacinas e da educação, que é a minha área, acho que por isso eu fui selecionado. Então, desde então, isso antes até da pandemia da Covid-19, em 2018 não tinha pandemia, mas a questão das vacinas já era um problema sério, visto que o Brasil até chegou a perder o certificado de erradicação de algumas doenças. Então, desde 2019 para cá, eu venho estudando o tema das vacinas e em 2020 estourou a pandemia e quis o destino que eu voltasse a estudar política, o tema que eu, em primeira mão, gostaria de fugir, mas não teve jeito, a política me persegue. Graça? Bom, César, na verdade, queria também agradecer a Andréia de estar aqui com vocês, dividir esse espaço com a Eliara e a Cláudia, que eu já conheço, né? E dizer o quão é importante estar orientando o trabalho de uma pessoa que vem da área de educação do ensino médio. Porque, normalmente, nós, pesquisadores de mídia, né, nós trabalhamos as narrativas da mídia, nós tentamos interpretar aquilo que os veículos de comunicação dizem, né? Mas trabalhamos muito pouco a recepção e muito pouco entendemos como se processa a educação nas escolas, né? E, do meu ponto de vista, trabalhar a educomunicação, o letramento midiático, né, é fundamental, porque é na escola, seja na escola formal ou não formal, que nós vamos estar ajudando a fazer com que o cidadão brasileiro ele passe a entender melhor a mídia
seja a mídia tradicional, aquela que eu me formei, né? Ou seja, as redes sociais que estão presentes em todos nós. Então, eu queria só acrescentar, antes de passar a palavra para os colegas, que eu entendo que não existe leitura crítica da mídia sem leitura do mundo, né? Lembrando Paulo Freire, que é fundamental para entender o universo tão complexo que nós vivemos. Eliara tem uma experiência também muito profunda nessa questão do letramento midiático. E, recentemente, está num debate sobre a questão da Folha Universal. Como é que você vê essa questão? Eu gosto de meter a mão em cumbucas perigosas, né? Então, agora eu resolvi fazer um boletim, não vai ser diário, claro, mas um boletim da Folha Universal, que é o grande jornal do Edir Macedo, né? Que, aliás, é o maior jornal de maior circulação no Brasil. Mas eu queria só voltar a fazer uma perguntinha para o César. Por que você resolveu fugir da política? Não tem jeito da gente falar de mídia, letramento midiático, se a gente não falar de política. E a gente conversou isso muito naquele curso aqui da BI, né? Não há como, não se dissocia. E eu acho que agora, no Brasil, a gente vê isso muito claramente, né? Essa última ação da ministra Damares, e, aliás, por isso que eu me voltei para a Folha Universal, né? Para entender como é que eles compõem essa estrutura narrativa deles, como é que eles compõem esse ecossistema, né? De fake news, de desinformação, né? Porque eu acho que as fake news são uma ponta desse sistema, desse ecossistema. Então, essa ação da Damares de visitar a menina que teve uma parada cardiorrespiratória, 12 horas depois de tomar vacina, e isso explodiu nas redes bolsonaristas, né? Eu estou acompanhando algumas redes bolsonaristas, entrei lá em algumas, e isso explodiu, e está já e, de fato, eles têm uma capilaridade que é muito impressionante. Então, a Damares tem uma ação, que é uma ação aparentemente apenas política, isso repercute nas redes deles, já tem alguém de plantão que produz todo o conteúdo, e isso é disparado numa velocidade impressionante e com muita qualidade, né? Então, eu acho que esse é uma questão assim, muito intensa, que a gente tem de olhar com muito cuidado, porque a gente não pode falar desses assuntos assim pulverizados, né? A gente precisa integrar isso, né? E por isso, César, não tem jeito da gente fugir da questão política de forma alguma se a gente fala de mídia. Interrompendo, né, Eliara, concordo com você que a política está presente no nosso cotidiano, mas para que os nossos ouvintes, nossos telespectadores, entendam a realidade dos fatos, na verdade, essa menina já foi desmentido pelo próprio Bolsonaro, que ela não teve nenhuma reação. Então, só para a gente colocar o fato na ordem do dia. E também queria te fazer uma provocação. O Edir Macedo, me lembro bem, ele, no Rio de Janeiro, no Maracanã, ele vendeu terrenos no céu, e muita gente comprou. Como é que você interpreta essa narrativa? Do terreno no céu? Bom, você é mais nova do que eu, ele vendeu. Ele vendeu, sim, e o jornal Folha Universal tem uma tiragem de... Bom, primeiro, voltando à questão da Damares, o Bolsonaro desmentiu porque eles estão sendo acossados pelo STF, né? Então, eles estão sendo interpelados pelo STF, mas o pai da menina tinha ido numa rádio dizer que não acreditava no laudo, que era um problema congênito, né? Ele é um capitão também da PM, o pai da menina, e ele tinha ido à imprensa e dito que não acreditava nesse laudo. Bom, e aí o fato já estava rolando. Vamos trabalhar com evidências, não com crença, né? Desculpe. Pois é, mas acontece que eles trabalham com crença também, né? Ou ressignificam várias coisas, né? A gente tenta trabalhar só com evidência, mas eles trabalham com crença, e isso é efetivo. Sobre o Edir Macedo, o jornal dele hoje tem a maior tiragem do Brasil, né? 1.700.000. Eles reformularam a Folha Universal, essa última polêmica que saiu, né, do ser cristão, ser esquerda, que até a Folha de São Paulo reproduziu e etc. e tal,
está decentemente formulada. É um jornal que tem uma entrada muito boa, é rodado aqui em Belo Horizonte, né? Um dos jornais que eram do Bispo, o Hoje em Dia. Então, ele é rodado aqui ainda, a Folha Universal, e ele é trabalhado nos cultos, né? Nos cultos da Universal, os pastores leem, trabalham. Essa questão do cristão versus esquerda, isso já está sendo trabalhado no rádio, e isso vai para os cultos, e isso faz aquela interface, né, do sistema midiático com o sistema religioso. Então, isso tem, a meu ver, isso tem uma grande capilaridade, tem aí uma ressonância interessante. Cláudia, metendo a mão nessa cumbuca. Vamos lá. André, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com colegas tão ilustres e que estão fazendo a discussão do letramento midiático. Eu acho que isso que a Ilhéria traz e que a Graça traz é um sinal, né, de que a gente realmente precisa se articular, vamos dizer assim, de maneira híbrida, né? Não é só a universidade, também com a ABI, também com outras instituições, organizações não governamentais, grupos tradicionais, para a gente poder lidar com o grau de desinformação que a gente está sofrendo hoje e com a capilaridade, como a professora Eliara falou, dessas informações todas que são complicadas, né? Que nem sempre estão alinhadas com o bem comum, muitas vezes estão alinhadas com publicidade, né? Com marketing, estão alinhadas com ter outro tipo de resultado que não seja realmente informar, né? E considerando que a gente tem Google, que a gente tem Facebook, que a gente tem umas empresas, Amazon, umas empresas transnacionais que estão pautando para nós o tipo de informação que circula entre nós, eu acho que a gente, de fato, precisa estudar o fenômeno da desinformação, entender o que está acontecendo aqui no país, né? Às vezes como casos, como faz a professora Eliara, né? Às vezes como faz a proposta do César, né? Fazendo um estudo de como é que a informação científica chega ou não chega, como é que você, tendo conhecimento da informação científica, mesmo assim, não vai tomar vacina ou vai tomar um remédio de verme para um vírus. Quer dizer, como é que é essa situação de que, com universidades no país, a desinformação sobre conhecimento científico, que já está disponível nas redes, nos portais científicos, isso se alastra ainda, né? Então, Andréa, eu acho, assim, da minha perspectiva, né, a gente deveria realmente juntar forças para se articular e afinar e entender quem está trabalhando em que frente, para a gente não precisar cada um reinventar a roda e a gente conseguir fazer um quadro do fenômeno da desinformação no país. Acho que hoje seria a minha preocupação maior entender como isso circula aqui nas comunidades, como é que isso chega nas famílias, e para a gente poder elaborar junto caminhos, né? Posso fazer uma pergunta para o César? Sim, mas só um pouquinho antes, pegando esse gancho da Cláudia, eu acho que você levanta uma questão importante, quer dizer, como trabalhar esse letramento midiático, né? E eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre isso. Como é que você pensa que é possível chegar em comunidades carentes, nas escolas, tanto o ensino fundamental como o ensino médio, porque acho que, de repente, isso é necessário desde o ensino fundamental, né? André, eu acho que a gente, não sei se todos nós, mas assim, do que eu conheço, a gente não viu esse trem chegando, né? E agora a gente está correndo atrás um pouco do prejuízo. Eu andei trabalhando aqui na Unicamp com a professora Ana Bentes, discutindo fake news em 2019. A gente lançou um curso de letramento midiático todo online pela plataforma Coursera, está disponível lá, chama Alfabetização Midiática e Informacional e Diálogo Intercultural.
A gente depois, junto com a professora Eliara, com a professora Paula Vermesch e a Alessandra Sayad, a gente fez uma discussão sobre conjuntura brasileira, tentando entender, porque quando a gente fica discutindo fake news demais, André, a gente entra num circuito de raciocínio que é ficar tentando entender como é que as pessoas mentem tanto e como é que a mentira é funcional. E às vezes a gente se esquece de dizer o que está acontecendo de fato. Porque é tão encantador e é tão absurdo tudo que é lançado para nós, que a gente acaba, às vezes, se perdendo no fenômeno do fake news, querendo falar das estratégias de mentira e não pauta a realidade brasileira, que nesse ano é super importante. Então, o que nós estamos organizando, junto com a professora Eliara, espero que junto com vocês da BI, né, junto com as outras universidades paulistas aqui, é uma rede de interlocução, porque nós tivemos pela Unesco, nós recebemos a oportunidade de trabalhar com uma cátedra Unesco aqui na Unicamp sobre letramento midiático, informacional e diálogo intercultural. Então, nós estamos criando estratégias para fazer esse diálogo articulado entre todas as pessoas que estão trabalhando com essa questão. Porque o que me parece, Andréa, é que quem está desenvolvendo isso, vamos dizer assim, na solitária. Uhum. Quem está pensando a respeito disso, está pensando isso sozinho. E que seria muito mais interessante para nós, principalmente agora que a gente sabe que vai vir um período complicadíssimo, né? Quer dizer, eu imagino que eles estão preparando munição para ser um festival de fake news agora, né? Para as eleições. Então, eu acho que a gente devia estar bem articulado, estar com um desenho de uma rede de trabalho, né, reflexiva, para a gente poder discutir isso ao longo do ano, juntos, ou pelo menos entender quem está discutindo o quê, para a gente não entrar nesse ciclo de que vem uma notícia, uma desinformação, uma notícia falsa, e todos nós, o esforço de todos nós é discutir a mesma coisa, né? Muitas vezes a gente morde a isca de discutir o que está sendo pautado para nós. E a gente não pauta as coisas da nossa realidade, da nossa conjuntura, buscando o bem comum, buscando um trabalho colaborativo e bem articulado, inteligente. A gente muitas vezes esquece de fazer isso. Então, o nosso esforço agora é esse, esperando contar, lógico, com professores de ensino médio, de ensino básico, gente que tenha tempo, porque, como eu já conversei com a Graça, às vezes as pessoas não têm condições mesmo, a profissão de professor está muito desvalorizada, as pessoas estão exaustas na pandemia. Mas se a gente puder articular, eu acho que seria o caminho que a gente tem condições de oferecer aqui da universidade. Graça, a sua pergunta para o César. Bom, na verdade, eu gostaria que o César falasse um pouco mais do trabalho dele, né? Mas tentando fazer uma ponte com esse contexto cultural e político, né, que a Cláudia está colocando, porque, no meu entendimento, esse diálogo articulado ele é fundamental, né? Mas, entretanto, como ela bem disse, nós ficamos nas nossas caixinhas, né? Nós ficamos nos nossos recortes, e a gente tem dificuldade, e aí me coloco, minha culpa, minha reação, quando a Eliara falou da Folha Universal, né? A gente tende a reagir com aquilo que não é do nosso agrado, né? Então, na verdade, é importante falar com as diferenças, né? Entender as diferenças. E aí eu gostaria que o César pudesse explicar um pouco mais como ele está trabalhando isso, pensando no papel da mídia, né? Porque eu, como venho da área de comunicação, só recentemente os jornais, o grupo que está dando informações sobre Covid, números, se reuniu para iniciar uma campanha a favor da vacinação infantil, como poderia ter feito uma campanha a favor da vacinação de adulto. E onde a mídia errou, né? Em que não podemos deixar, e aí essa pergunta talvez para o César e depois para os demais colegas, onde a mídia está errando, né? Porque a mídia tem uma força fundamental, né? Seja ela tradicional ou a mídia independente, porque ela está permeando todo o nosso cotidiano. Bom, primeiro, acho que vou responder a Eliara sobre a questão da política
que, assim, em 2018, final de 2018, havia muita incerteza em relação ao que iria acontecer com a eleição do atual ocupante da cadeira do Planalto. E, enfim, havia um medo mesmo de perseguição, e como de fato aconteceu, alguns trabalhos que tinham o nome gênero foram perseguidos, várias pessoas tiveram aí fonte de financiamento, de bolsa cortado. Então, eu, na minha ingenuidade na época, eu quis... Bom, vacina não tem nada a ver com política e tal, mas, logicamente, quando eu comecei a estudar o tema, quando eu fui fazer as disciplinas, eu vi que, enfim, não tem como fugir. E no final das contas, depois da pandemia, a política entrou de cabeça. A extrema-direita, antivacina, é uma pauta da extrema-direita, então não teve como fugir. Respondendo um pouco do que a Andrea falou, a respeito da questão da educação, então, assim, desde 2017, com a aprovação da BNCC, em que pese as críticas que eu tenho em relação a como foi feito, na época que foi feito e tal, dentro de um golpe, em 2017, quando ela foi aprovada, ela traz pontos importantes em relação à questão da pós-verdade e das fake news. Então, dentro das competências gerais, a quinta competência, ela fala muito do uso da tecnologia, do uso crítico da tecnologia, e dentro da língua portuguesa, hoje você tem o campo jornalístico-midiático, ou seja, hoje existe uma área específica dentro da língua portuguesa que vai trabalhar com a questão da pós-verdade, das fake news, dessa discussão da ciência, da divulgação científica propriamente dito. Então, logicamente, é uma lei, né? Então, no Brasil, assim, às vezes as leis pegam, às vezes as leis não pegam, né? Então, temos aí a lei do ensino de história afro, que está aí desde 2003 e nada acontece, né? Então, o fato das fake news ter sido colocado, da leitura midiática ter sido colocado na Base Nacional Comum Curricular, não quer dizer que isso vá vingar, mas já é uma esperança, porque agora os livros didáticos vão trazer esse assunto. Agora resta também analisar uma outra coisa de pesquisa, uma outra linha de pesquisa, assim, como que os livros didáticos vão trazer essa questão, né? Será que eles vão abordar as fake news de que forma, né? Será que nós vamos cair naquela coisa de que, assim, tudo é fake news? Será que fake news vai ser usado para perseguir pessoas? Então, quer dizer, para desqualificar as pessoas? Então, assim, tem que ver qual será essa abordagem. Uma outra pesquisa também que pode ser feita, né? E no caso da mídia, respondendo a Graça, eu acho que a mídia erra quando ela dá palco para maluco dançar, né? Então, o ocupante do Planalto, ele vai ao cercadinho e pauta a mídia, né? E os portais ficam falando do que ele falou o dia inteiro, e ele sabe disso, né? Então, assim, tem coisas que eu não sei se existe alguma regra. Eu sou obrigado a falar do presidente da República, mas também tem que entender que são empresas que estão atrás de cliques e visualizações e tal, né? Então, se isso dá audiência, eles vão acabar pautando. Então, muitas vezes, ele joga uma desinformação de propósito e a mídia replica isso insistentemente, e aí isso acaba chegando a todo mundo, sai da bolha, né? Então, acho que se tem um erro que está sendo cometido pela mídia, um dos, pelo menos, que eu identifico é esse. Cláudia? Eu queria só completar a afirmação do César, que não só a gente precisa ver o que vai estar nos livros didáticos, mas a gente precisa também formular o conteúdo do que vai estar, do que pode estar nos livros didáticos, porque o papel da universidade não é regulatório. O papel da universidade é reflexivo. Então, se somos nós, as pessoas que estão estudando e tentando entender esse fenômeno aqui no Brasil, nós precisamos nos comprometer a produzir conteúdo adequado à realidade brasileira. E aí, ainda retornando, André, a tua questão, como é que isso pode chegar em comunidades tradicionais e como é que isso pode chegar, né, em povos indígenas, no diálogo, conversando e entendendo a partir da percepção de mundo desses grupos, né, que não é exatamente a mesma
a mesma mundividência que nós temos na vida urbana, como é que a gente pode, conversando, entender quais são as questões mais fundamentais para cada comunidade, de maneira que o diálogo possa ser feito, né, e que seja mais próximo da sua própria prática, do seu próprio hábito, da sua própria cultura, o modo como você presta atenção na informação que está chegando para você, né? Então, por exemplo, a gente teve nesse curso que a gente está online na plataforma Coursera, a gente conversou, por exemplo, com a mãe Dango, que é uma Yalorixá, uma mãe de santo, aqui de Campinas, e muito antiga, das primeiras pessoas que teve coragem de colocar que era uma casa de axé na porta e tal. E eu falei, e a gente perguntou, né, o que a senhora diria? Ela fala, eu diria para você ler a notícia e pensar no seu coração, essa notícia vai fazer bem ou vai fazer mal? Entende? Então, algumas coisas que não são exatamente uma regra de verdade, você vê, está favorecendo o bem comum? Vai facilitar a minha vida familiar? Vai viabilizar que a minha comunidade se encontre e fique bem? Não. Então, reflitam um pouco. Depois, vem conversar com a gente sobre letramento midiático, mas tem modos muito simples de você fazer um filtro imediato, né? E não ficar circulando informação de qualquer jeito. De qualquer maneira, eu acredito, e estou investindo nisso aqui no Centro de Lógica, que o que a gente precisa fazer na universidade é pensar o fenômeno. E, a partir disso, criar condições para as pessoas poderem trabalhar com esse fenômeno aqui no país. Porque se ninguém se habilita a refletir sobre isso, realmente a gente fica perdido, porque não é o mesmo caso da desinformação nos Estados Unidos, não é o mesmo caso da desinformação na Europa, não é, a gente não tem os mesmos traços culturais, a gente não embarca nos mesmos tipos de histórias, né? Então, eu acredito que a gente tem que se articular como intelectual para trabalhar junto. Então, César, na hora que fala tem que olhar o que vai aparecer, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que trabalhar para o que vai aparecer lá estar alinhado a uma reflexão, a uma pesquisa desenvolvida na Universidade do Brasil. Isso aqui é só para complementar, né? Lembrando, né, Cláudia, que a produção de livros didáticos tem a ver com o regime capitalista, né? Então, a própria Unicamp, na Faculdade de Educação, já desenvolveu algumas pesquisas como esse livro didático é produzido, e também houve pesquisa da New Orleans, na linguística, né, mostrando que a história do Brasil era contada na perspectiva dos poderosos, da perspectiva dos vencedores, e não dos vencidos. Olha, para tentar responder a questão, né, da Graça, onde a mídia errou, eu acho que a gente tem que ir um pouco lá atrás e pensar o seguinte, qual mídia? Porque mesmo a mídia, primeiro que a mídia independente, gente, é ilusório, porque a mídia independente mata um leão por dia, a mídia independente não tem grana para fazer nada, não tem recurso, então não tem alcance, né? Cumpre uma função, óbvio, tem um trabalho maravilhoso, né? Eu estou em alguns sites, transito por outros, tem um trabalho maravilhoso, mas não tem alcance, porque sem dinheiro não se faz comunicação, né? Esse é o ponto 1. O segundo ponto, para a gente pensar, qual foi essa mídia? Porque num primeiro momento do governo Bolsonaro, ainda no começo da pandemia, houve aquela, digamos, aquela ajeitada na distribuição da verba publicitária, e Band, Record e SBT foram bastante beneficiados, né? Os outros que ficaram, né, de fora, que tiveram ali os embates de sempre com o presidente. Então, nesse primeiro momento da pandemia, a gente tinha ali uma cisão entre esses veículos. Depois, com, né, o avanço da pandemia e com o descontrole do presidente, então, forma-se ali o consórcio de veículos da imprensa, que nos salvou, e aí eu faço uma ode ao trabalho jornalístico, porque esse consórcio nos salvou, porque senão hoje nós estaríamos, como a Record ainda faz, contando sobreviventes, né? Então isso nos salvou, não tenho dúvida.
mas é complicado, porque eu acho que a gente a mídia erra, talvez, essa parte da mídia que tinha um enfrentamento com Bolsonaro, né, naquele primeiro momento da pandemia, mas tentava ainda defender o ex-ministro Mandetta, então não havia um embate, né, naquele momento ali não havia. Depois, quando o Mandetta sai, que logo um mês depois Moro sai, então isso estoura e aí já há um embate mesmo, né, frontal. Então, eu acho que a mídia, na pandemia, na verdade, ela cumpriu um papel. E olha que eu sou crítica de várias questões, eu sou uma crítica da mídia, do funcionamento da mídia corporativa no Brasil, mas eu acho que durante a pandemia ela cumpriu um papel e foi um papel essencial, porque senão nós não teríamos dados, né? Esse recente apagão, né? Que primeiro tentaram falar em ataque hacker, aí a coisa não se sustentou, então viram que era um apagão e um apagão proposital, né? Claro, um apagão proposital, porque o Brasil tem subnotificação, a Ômicron está explodindo, a gente não tem dados. Então, eu acho que a imprensa está cumprindo nessa questão da pandemia, sim, está cumprindo uma função. Agora, poderia ter feito campanhas? Sim, concordo com você, Graça, poderia. Agora, a contra-informação da SECOM é uma coisa impressionante. Eu estou recolhendo material, eu tenho muito material das peças da SECOM, né, do que a SECOM produziu durante a pandemia, e é algo Secretaria de Comunicação, é bom lembrar para todo mundo saber, né? Da Presidência da República. Obrigada. Então, tem o perfil, né, SECOM Você, que é o perfil no Twitter, né? E isso. E foi amplamente divulgado, e as campanhas são absurdas, né? Desde a não necessidade do uso de máscara, a questão da vacina ser algo absolutamente... a defesa da cloroquina, a questão da vacina. Então, nós temos uma máquina, e eu acho que aí é importante chamar a atenção para isso, porque eu vejo, né, por parte de muitos pesquisadores, muitos jornalistas, como é que eu vou dizer, um desdém pelo arquétipo do governo Bolsonaro. O Bolsonaro, a figura dele em si, é de um imbecil, mas quem está ao lado dele não é imbecil, né? Eles têm estrutura, eles têm dinheiro, eles estão pautando o debate, eles estão fazendo o que querem com a vacina, eles estão fazendo o que querem com o orçamento. E nós não estamos, aparentemente, fazendo muita coisa. Então, eles têm uma máquina que é uma máquina poderosa, né? Acho que poderia ter havido um enfrentamento? Acho que, sim, os grupos midiáticos, né, os grandes grupos, poderiam ter feito campanhas educativas, né? Ao contrário, né, no sentido contrário do que a Secretaria de Comunicação e todo o aparato do governo fez, né? Porque é importante a gente pensar quando eu falo desse ecossistema, esse funcionamento, né? Porque não são coisas aleatórias. Se o ministro faz aqui uma ação, se a SECOM solta aqui uma peça, isso vai circular na mídia amiga, né? Que eles têm a mídia corporativa amiga, porque a Record até hoje, por exemplo, fala em número de sobreviventes, isso circula na mídia deles, isso circula na Folha Universal, que tem 1.700.000, né, de tiragem, e esse conjunto aqui vai para o culto, né? Vai para o culto e vai para um veículo que é potentíssimo, que é o rádio. A ministra Damares, ela está em vários programas, eu assisto alguns, mas ela está em vários programas. A Michele Bolsonaro está atualmente em vários programas de rádio. Então, isso aqui é uma estrutura muito bem azeitada, né? O Bolsonaro vai lá para o cercadinho, ele fala um monte de bobagem, coisas idiotas, ele tenta copiar o Trump nessa, né? Porque o Trump fazia isso e falava que a mídia que fazia fake news, mas ele vai lá para o cercadinho. Alguns veículos já não fazem isso. Por exemplo, o Jornal Nacional não repercute, né? O Jornal Nacional ignora a figura do presidente Jair Bolsonaro. Mas outros veículos não, né? Trazem essas manifestações, enfim. Mas, de qualquer forma, esse aparato deles é poderoso, é potente. E está a toda trabalhando para as eleições, né? Não tenhamos dúvida, assim.
o que Moro é atualmente, por exemplo, nas redes bolsonaristas, é traidor, a pior pecha que pode cair sobre alguém, né? Então, eu acho que esse trabalho é muito bem azeitado, essa máquina é muito bem azeitada. A imprensa cumpriu um papel, poderia ter feito mais? Sim, poderia, mas eu acho que, de alguma forma, cumpriu um papel que foi muito importante aí nessa pandemia. César? Eu queria entrar nessa questão até de que o letramento midiático ele precisa dialogar com outras questões, um pouco do que a Cláudia falou, um pouco do que a Graça falou, dessa importância desse diálogo, né? Então, assim, a gente tem no Brasil a ilusão de que problemas complexos vão ser resolvidos de maneira simples, né? Então, 7 maneiras de identificar uma fake news, 6 maneiras de não sei o quê. Então, a gente vê muito isso por aí. Como que eu identifico uma fake news? Então, o problema é muito mais complexo do que isso. Então, eu identifiquei pelo menos 4 questões aqui, né, para a gente pensar sobre essa questão da desinformação. Uma delas é o algoritmo. Então, assim, hoje você tem assim, uma pouca transparência na questão dos algoritmos, das mídias sociais, das plataformas de YouTube e similares. Então, elas trabalham com a economia da atenção, que é o que para quem, de repente, não conhece, né? Então, é o seguinte, ele precisa prender o sujeito dentro da plataforma. E, para isso, ela vai dar mais do que ele quer. E dando mais do que ele quer, na hipótese de ele ser, por exemplo, antivacina, ele vai receber muito conteúdo antivacina, que é porque é ali que ele vai ficar. Então, e ele não tem nenhum contraponto. Então, essa questão dos algoritmos é uma questão seríssima, né? Porque é o chamado efeito bolha, então o sujeito fica preso dentro da bolha, e ali ele não pode, ele não tem acesso a outras questões. Então, nesse sentido, por mais críticas que a gente tenha à mídia tradicional, ela ainda tinha esse compromisso com o outro lado, ainda que desse um trechinho, um espacinho muito pequeno no canto da página, mas pelo menos você tinha ali. Hoje, dentro dessa questão dos algoritmos, nós não temos nada. Então, assim, isso precisa ser discutido e muito debatido, não só por nós, da academia, mas também por pessoas aí da sociedade, políticos, e aí essa questão da regulação também, que é uma discussão bastante séria, né? Então, a segunda questão, que eu acredito, é o hiperpartidarismo, né? Então, ou seja, essas pessoas que elas são radicais nas suas posições, então elas buscam o viés da confirmação. Então, nos Estados Unidos, na eleição de 2016, você teve 20% de pessoas que receberam fake news, sabia que era e mesmo assim compartilharam, né? Então, por quê? Porque aquela fake news reforçava a posição política dela, reforçava a crença dela. Então, esse hiperpartidarismo que tomou conta, né, das pessoas, de parte das pessoas, pelo menos, que estão nas mídias sociais, é um fator que você não vai resolver com letramento, por exemplo, né? Porque o cara sabe que é mentira, ele sabe que aquilo é um boato, mas ele vai reproduzir porque ele tem interesse que aquilo se espalhe, né? E a última questão, a terceira questão, a quarta seria o letramento midiático, mas a terceira questão é a credibilidade da mídia, que ela foi se deteriorando ao longo do tempo, né? Então, assim, Perseu Abramo, em 1980, no final dos anos 80, já falava dos padrões de manipulação da grande imprensa, né? Então, assim, nós não estamos falando de Facebook, Twitter, né? Então, ou seja, no final dos anos 80, Perseu Abramo já discutia essa questão desse jeito que a mídia, ele chamava de grande imprensa, de entregar os fatos de uma maneira conveniente aos seus interesses e de alguns setores da sociedade, né? Então, quando a gente... e aí, nisso eu concordo, né? Nós precisamos abrir um diálogo multidisciplinar, porque o letramento midiático é uma ponta, né? Que a gente precisa trabalhar. Mas se a gente não pensar nessas outras questões, a gente vai continuar enxugando o gelo, né? Que é o que a gente acaba percebendo ao longo do tempo. Posso falar? César, eu queria levantar 2 pontos aqui a partir disso que você fala. A minha concepção de letramento midiático, ela abarca isso tudo. Por isso que eu te provoquei no começo sobre a questão da política, porque nós não vamos entender a estrutura de fake news,
Nós não vamos entender o fenômeno da desinformação se a gente não entender qual que é o funcionamento dos governos com os veículos de mídia, se a gente não entender que o Brasil tem uma estrutura midiática que é absolutamente predatória, né? E que, claro, que todos estão situados no Sudeste, falam a partir do Sudeste, da realidade do Sudeste e dos interesses do Sudeste, né? Então, essas questões todas, elas têm de estar numa proposta de letramento midiático, porque letramento midiático não se reduz a saber entender por que aquele título, por que eu uso adolescente no lugar de menor. Também, porque isso cria criação de estereótipos, mas não só. A gente precisa entender o contexto político, a gente precisa entender o cenário político, sobretudo do Brasil, né? Que é muito complexo, está muito complexo, para a gente conseguir pensar, né, isso tudo. Eu estou num grupo também de evangélicos, né, e a gente está pensando o letramento midiático a partir do viés evangélico, ou seja, a gente está pensando categorias da Bíblia para a gente dialogar e pensar o letramento midiático a partir dessas categorias, tá? Sem achar que ninguém é gado, burro ou idiota. A gente quer estar ali dialogando para entender mesmo o funcionamento, né? Então, eu tenho visto e conversado com alguns pastores, tenho visto coisas interessantíssimas, assim, claro, que me deslocam, né? Então, eu estou contando isso tudo só para a gente pensar, né? Eu acho que o letramento midiático precisa envolver, a minha concepção, pelo menos, ele tem que envolver isso tudo. Com relação ao que você fala aqui do viés de confirmação, né? Eu acho super bacana você tocar nisso. Só essa questão do hiperpartidarismo que me incomodou um pouco, porque todos nós sucumbimos ao viés de confirmação. Eu me lembro que durante a campanha de 2018 circulou muito um texto que supostamente era de Maria Bethânia, defendendo Lula. Eu recebi esse texto de 4 professoras. Eu achei estranho, porque eu sei que a Maria Bethânia não se manifesta politicamente. E aí eu questionei, e 2 delas me falaram assim, mas certamente é. Eu falei, não, certamente não é. Então, a gente precisa ter certeza, né? Mas também, né? Ele está falando bem. Eu falei, está falando bem, mas não é. Ele está desinformando. Essa não é a realidade, né? Não, isso não é correto. Mas, enfim, então, isso pega a todos nós. A gente vai repassar aquilo em que a gente acredita. Todos nós, gregos, baianos, sudestinos, todos nós vamos fazer isso, né? Então, só para pensar aí nessa questão, né, do hiperpartidarismo, eu concordo com você que existe um acirramento, sim, isso vai piorar, sim, concordo. Agora, eu acho que para a gente para a gente ter esse olhar muito em caixinhas, né, como a Graça mesmo falou, né, que, peraí, mas então na academia nós não somos suscetíveis ao viés de confirmação. Sim, nós somos. Jornalistas não são. São sim muito suscetíveis ao viés de confirmação. Né? Então, só essas 2 observações aí. Cláudia, você me permite falar antes? Complementar só a Eliara, só um minutinho, Graça, porque a questão da confirmação também tem uma outra coisa. A gente é provocado por um algoritmo, que o César estava falando, e esse algoritmo coloca a gente em relação com coisas, né? E promove reações, porque tem a ver com uma estratégia de marketing da plataforma. Não tem a ver com colocar uma pauta para ser discutida. Então, eu acho que tem que fazer essa distinção clara antes de começar a conversar se é verdade, se não é verdade e tal, entender que a gente entrou num novelo de gatilhos para a gente ficar na plataforma e para a gente reagir na plataforma para a gente receber propaganda. E isso é completamente diferente da gente sentar aqui para discutir um tema, como a gente está fazendo aqui com a Andréia. Então,
primeira distinção tem que estar clara para quem vai usar essas plataformas sociais, que o que vem para a pessoa não é informação sobre aquele tema, né? O que vem para aquela pessoa são elementos que podem fazer, como o César falou, ela ficar mais por ali e receber mais input para gastar, para consumir alguma coisa, seja, né, o que for. Então, a automatização da comunicação talvez precisasse estar sendo discutida conosco, com o pessoal da computação, né? E como é que a gente, que é muito... O brasileiro claramente adora isso, como é que a gente reage sem refletir muito bem qual é a função, qual é o propósito daquelas informações que estão ali, né? Chamando nossa atenção. Então, talvez a gente precisasse, de fato, elaborar isso melhor para não ficar... Porque a bolha que o César está falando não é uma bolha, vamos dizer assim, existencial, né? É uma estratégia de marketing, né? E eu acho que isso tem que ficar cada vez mais claro. Sim, Graça. Eu ia falar por aí também, lembrando que os algoritmos, na verdade, eles estão favorecendo o enriquecimento de grupos, né? Como você falou, marketing. Na verdade, as grandes instituições, como Google, Facebook, estão fazendo algumas intervenções, mas ainda de maneira muito tímida, diante do problema que é tão complexo e tão grande, porque isso favorece o enriquecimento de grupos sociais, né? E, além disso, retomando um pouco, Cláudio, o que você falou também lá no início, e o que a Liara falou também, das estratégias do governo Bolsonaro e dos grupos, né, que estão vinculados a determinados grupos religiosos, a importância da gente compreender. Aí eu acho que a gente fala muito na importância da política, que eu acho fundamental, mas acho que a gente precisa entrar um pouco mais na questão da cultura, né? Porque, como nós falamos em crenças e valores, isso nos deveria indicar entrar um pouco na questão da psicologia das massas, né? Lá, 30, 40 anos atrás, isso era parte dos estudos da comunicação, né? Como que a massa se comporta, né? E eu acho que a gente precisa retomar um pouco desses estudos. E, nessa perspectiva, eu entendo que, quando nós estamos trabalhando as crenças e valores das pessoas, a educação midiática, por si só, ela não é suficiente, concordo. Por quê? Porque nós temos grupos sociais que são de nível universitário até pós-graduandos, como já foi dito aqui de diferentes maneiras, ou seja, o endosso da fake news tem influencers de diferentes grupos sociais que estão, na verdade, ajudando a consolidar desinformações. Então, na minha família tem, na família de vocês talvez tenha, eu não sei, né? Então, são pessoas que, mesmo tendo um nível de escolaridade alta, ela tem crenças e valores que perpassam pela sua formação, história de vida, de cultura, né? Então, eu acho que o buraco está muito mais embaixo. Eu acho que é uma discussão também antropológica, né? O que você acha, Cláudia? Ou Andréia? Muito boa essa intervenção, eu acho que é por aí mesmo. Cláudia, Eliara, César, vocês são os convidados. Eu acho que a gente, de fato, não apenas da perspectiva acadêmica, mas também da perspectiva de quem trabalha com informação, e eu acho que aí o pessoal da imprensa, o pessoal da computação, é fundamental fazer parte desse tipo de discussão, para a gente entender melhor, né, a negociação que é feita com as informações, como é que os brasileiros respondem a uma série de gatilhos, a uma série de concentração de informação, e a gente já está clássico, né, de gostar de meme e tal. Então, como é que a gente responde a essas dinâmicas que são da ordem das plataformas, né? E a gente precisaria, de fato, de gente de todas as áreas, mas eu acho também os professores, né? Não só os professores que estão na universidade, entender como é que essas coisas funcionam em sala de aula, os líderes comunitários, a gente precisaria estar trabalhando com eles, sem dúvida nenhuma, porque uma liderança comunitária faz conversas maravilhosas e localiza a gente sobre como é que isso está sendo recebido,
né? Lideranças indígenas, por exemplo, o pessoal da APIB, o pessoal seria necessário estar junto com a gente nisso, foram muito prejudicados nessa pandemia com a questão da vacina, distribuição de cloroquina, né, para as aldeias e, enfim, tem uma série de coisas que a gente poderia desenvolver. Então, eu acho que seria o letramento midiático, eu concordo, me alinho, professora Eliara, eu acho que é uma oportunidade da gente colocar o Brasil em pauta. Não é alguma coisa como mais uma área de conhecimento. Eu acho que o letramento midiático nos dá a oportunidade de fato, fazer uma discussão sobre bem comum no Brasil, o trabalho intelectual aqui, quem são as lideranças que, de fato, estão no chão, né? Que estão no território, trabalhando mesmo, né? E fazer uma aliança com essas pessoas, para a gente poder se articular no sentido, porque o nosso problema aqui não é tipologia de desinformação, como eu já vi gente falando, vamos fazer um estudo sobre a tipologia, acho fundamental, tem que ser feito, mas o que o Brasil está vivendo, o que a gente passou, a eleição do Bolsonaro, não é dessa ordem o tipo de atividade intelectual que a gente tem que alinhar aqui. Eu acho que a gente precisa alinhar uma atividade intelectual articulado com as lideranças, articulado com as comunidades, articulado para entender realmente como é que essas coisas estão caminhando, né? E como é que a gente pode dialogar com isso, porque o que me parece que nós temos um certo conforto na universidade, eu estou aqui na minha sala, por exemplo, adoro ficar aqui com meus livrinhos, mas no caso do que a gente está passando aqui no Brasil, a gente tem que ficar com os livrinhos e com a comunidade. A gente tem que dar as mãos aí, então, a comunidade dos jornalistas, a comunidade do pessoal que está fazendo a programação dessas plataformas, entender melhor como é que isso funciona, né? As lideranças, como é que isso está chegando, o que está acontecendo. A gente tem os evangélicos, como a professora Eliara está falando, o pessoal da escola, como o César, né? A gente precisa fazer essa conversa e te agradeço muito, André, por essa oportunidade de estar aqui nessa roda tão híbrida, né? Então, mas eu acho que é fundamental. Então, nesse sentido, eu vou junto com a Eliara. Eu acho que a gente tem uma pauta aí do que é bem comum informacional para nós no Brasil hoje. Queria só lembrar vocês que em São Paulo, nas periferias paulistas, deve ter no Rio também, nas chamadas comunidades, antigamente era favelas, né? Existe uma agência chamada Agência Mural, jornalismo de quebrada, né? Que, na verdade, fizeram um trabalho belíssimo e ainda fazem sobre informação, de desinformação e Covid, etc. e tal, as rádios comunitárias que precisam retomar as suas atividades, né? Então, nós temos tantas oportunidades, tantas possibilidades, que eu acho que nós, intelectuais, entre aspas, não estamos sabendo necessariamente estabelecer esse diálogo mais amplo, né, para que a gente possa trabalhar, como você disse, Cláudia, com as diferentes lideranças. Porque, e aí eu coloco uma questão para todo mundo, quando a gente fala das lideranças, né, que o Bourdieu tanto coloca no seu trabalho, né, que eu acho fundamental, as lideranças, quando nós temos uma liderança política, né, que faz o que faz, nós temos uma liderança médica, como o Queiroga, né, que acaba de fazer um documento reinstalando, né, contra a vacina, reinstalando o papel da cloroquina como eficaz, apesar de toda a comunidade médica. Como é que a população, coitadinha de nós da população, que não tem acesso à informação de uma maneira elaborada, as escolas públicas, né, não tiveram acesso a muita informação porque não tiveram acesso, não têm acesso à internet da maneira como nós temos. Então, você tem um gap muito grande no processo de construção dessas comunidades, né? Então, coitadinha da comunidade, coitadinha não, digo assim, a comunidade nem sempre ela tem a possibilidade de ter voz, né? A gente precisa dar voz a essas pessoas para que elas possam se manifestar e possam trabalhar em conjunto, como você disse, Cláudio, com diferentes grupos sociais. Eu queria avisar que a gente está encerrando o nosso programa,
A gente vai fazer uma rodada para vocês que falarem pena. suas considerações finais, mas eu queria que o César, se puder, nas suas considerações finais, explicasse para mim o seguinte, sobre a questão do diabo que vai botar um chifre nas pessoas. Como reagir a isso? Como se contrapor a Chip, né? isso? E para Eliara, que está acompanhando os grupos evangélicos, né? Quer dizer, como participar, né? Você levantou essa questão de como entender melhor esse grupamento, como interferir melhor, como fazer letramento midiático com um grupo que é heterogêneo. A gente não pode botar todos os evangélicos dentro de um saco só, a gente sabe disso, mas nesse específico da Universal, do Edir Macedo, quer dizer, como trabalhar o letramento midiático num grupamento desse? Posso começar? Vai lá. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado de vocês. Enfim, eu aprendo, né, cada vez que eu encontro Cláudia, Eliara, a Graça, que eu falo todo dia, Andréia também, uma grata surpresa, né? Eu conheci também no curso da ABI, e só agradecer. Em relação ao chip do diabo, enfim, em 2015, o que eu fiz na época foi tentar trazer a contra-informação, que é o que a gente faz logo quando você recebe alguma coisa no grupo de WhatsApp da família e você tenta, diz, olha, vai numa agência de checagem, diz, olha, não é verdade, porque isso e aquilo e tal. Mas de lá para cá as coisas escalaram, né? Então, assim, eu compreendo exatamente, assim, eu concordo com tudo, realmente, que a política são diversos atores e tal, mas, enfim, na prática, dentro da minha perspectiva de professor, na prática, né, então eu tento fazer também essa educação mais plural, né, trazendo, como que diz Paulo Freire, a comunicação dialógica, né, educação é comunicação, então eu tento, a partir da realidade do aluno, conversar com ele, né, e atender a essas necessidades e trazer para ele uma consciência crítica, né? Então, dentro da minha prática educacional, é isso que eu procuro fazer, é isso que eu procurei fazer na época do chip, e depois vieram outras informações, e eu acho que é um pouco isso, né? Que esse letramento ele vai permitir ao professor uma outra aula, porque hoje, na realidade de escola pública que eu trabalho, os professores ainda dão prova para dar nota, dão prova para repetir aluno. Muitos professores, enfim, sequer acreditam que o aluno pode se desenvolver, né? Então, eu acredito que, embora seja muito restrita, né, a questão da educação de sala de aula, que precisa outras discussões, outros atores, mas pelo menos esse passo que está sendo dado de pensar o letramento midiático, mesmo que a partir da BNCC, que tem uma série de questões, vai possibilitar uma discussão um pouco mais crítica, né? Porque, infelizmente, a nossa realidade da sala de aula também é bastante, digamos assim, retrógrada, né? Então, eu acredito que paralelamente, né, a gente vai fazer esse trabalho, e eu me coloco à disposição também de participar de grupos para outras reflexões, porque eu quero realmente dar a minha contribuição na sala de aula e também na academia. Muito obrigado. Sou eu, Andréia? Eliara? Tá. Eu queria agradecer, né, esse programa, a participação, foi ótimo. Graça, um prazer conhecê-la. Cláudia, um prazer reencontrá-la. César também. Então, foi ótimo. Eu acho, André, que a gente pode fazer um segundo round, né, do programa, porque há muitas questões aí que a gente ainda tem que explorar.
sobre o que você me pergunta, especificamente em relação aos evangélicos, né, ao público evangélico, eu acho que, como eu acho que é a base para qualquer público, concordo com a Cláudia, não se trata de tipologia, a gente precisa dialogar, e dialogar implica, a gente não vai permitir que eles falem, não vai dar voz, a gente vai dialogar, a gente vai entender como que, por exemplo, quais são as crenças e valores, como essas crenças e valores funcionam, né? Tanto na produção quanto na disseminação que eles fazem também de fake news. Entender, por exemplo, que o Deus cristão, sobretudo para algumas religiões evangélicas, ele é um Deus bélico, né? Então, esse discurso de Bolsonaro, de enfrentamento, da guerra, é absolutamente efetivo. Então, não adianta a gente falar que isso não é cristão, porque é. O Deus da Bíblia, ele é bélico. Ele se vinga, ele mata, ele faz justiça, né? Esse é um ponto. Outra questão, por exemplo, outra categoria, né, que seja, é a questão do messianismo. Como é que a gente vai pensar isso? Como é que a gente vai entender para dialogar com eles? Porque se a gente não entende, a gente fica naquela postura de, olha, eu tenho para você uma caixa maravilhosa, você vai abrir essa caixinha, você vai ver tudo que eu falo está ali dentro e vai passar a entender o mundo. Então, não é por aí, né? Eu acho que a gente precisa dialogar e dialogar de fato, né? Se despir, talvez, dos nossos pré-conceitos, e aí dialogar mesmo, mergulhar na Folha Universal para ver como é que eles estão construindo aquilo lá, porque está muito legal. Olha, eu estou apaixonada pela forma como eles estão editando o jornal, pela forma como eles são claros, pela linguagem direta, eles falam tudo mesmo, o que o cristão faz, o que a pessoa de esquerda faz, então, eles dão um recado, né? Eu acho que é por aí, eu acho que é dialogar, mas dialogar de verdade, de fato. Entender, né? Para a gente ser entendido também. E muito obrigada, Andréia, de novo, foi maravilhoso. Graça? Eu queria também agradecer a Andréia a possibilidade de estar aqui dialogando com as colegas, né? Aprendendo muito, né? Também. E nessa instituição centenária, né, que é fundamental, queria reforçar o papel da imprensa, né, seja ela corporativa ou independente, ou de todas as formas como elas se manifestam nas diferentes plataformas, e dizer que eu acho que talvez o segredo da comunicação, como diz a Eliana, está assim, em conhecer. Aprender a conhecer o outro, né? Porque sem conhecer o outro, nós não podemos entender as armas que eles utilizam, né, para nos combater. E aí eu acho que a retórica nos ensina muito, né, muito mais do que a análise do discurso, a retórica nos ajuda, né, a entender a arte do convencimento. E o Shakespeare, né, o Shakespeare tem uma peça que eu usei várias vezes em sala de aula, né, que vou tentar me lembrar aqui o nome, que é muito importante, que é o judeu, né? Quando você tem o Shylock. O Mercador de Veneza. Mercador de Veneza. Exatamente, de Veneza. O Mercador de Veneza, que quem não leu, tem um vídeo que eu acho fantástico, que mostra como você desconstrói a informação, como você desconstrói a realidade, como você reconstrói, convencendo o outro daquilo que até a pessoa que não se entendia daquela maneira acha que falou tudo errado, né? Que falou tudo. Então, o estudo da retórica, eu acho que precisa estar mais presente no estudo da comunicação, né? No estudo da informação, no estudo do diálogo, né? E sem estudar, sem compreender o outro, nós não poderemos jamais sair do estado que nós nos encontramos. E eu reconheço aqui que eu, como qualquer ser humano, também tenho os meus convencimentos, né? E as minhas preocupações com outros grupos, mas eu acho que a ideia do diálogo, né, da visão dialética, né, que sempre esteve presente, ela é fundamental. Mas como fazer isso em tempos de pandemia? Eu não aguento mais lives, né? Eu quero o boteco de volta, eu quero aquele bate-papo, sabe? Eu quero aquele abraço, né? Isso também está fazendo muita falta, até para a arte do convencimento. Nós precisamos derrotar essa pandemia para que a gente possa até convencer o outro
da verdade factual, se é que existe verdade, né? Mas a leitura da verdade do mais próximo da realidade. Obrigada, Andréia. Obrigada, colegas. Obrigada, Graça. Cláudia, seu grande finale. Nossa, Andréia, não sei, não. Eu acho que quero muito agradecer a você, Eliara também, né? A Graça, o César, por essa conversa. Queria pensar junto com vocês aí o que é democracia, né? Dentro dessa perspectiva que a gente estava conversando, né? De informação para o bem comum, estamos pensando numa ideia de inclusão e participação, né? Mas talvez não seja inclusão e participação nos gatilhos dos algoritmos, talvez não seja inclusão e participação nos gatilhos de consumo de informação qualquer, né? Então, talvez eu gostaria muito de seguir conversando e de pensar como é que a gente está trabalhando, né? Com mídia, informação, diálogo intercultural, o que tem aí acontecendo, quem tem projetos que já estão funcionando, que são exemplares, né, que já podem ser algum tipo de modelo, com o que a gente pode articular e dar uma certa visibilidade entre os nossos pares, né, e trazer mais pares para a conversa, para que a gente possa, de fato, pautar o letramento midiático, informacional e diálogo intercultural aqui com as pessoas que estão na realidade brasileira. Porque eu tenho medo de, daqui a um ano, a gente ter que começar a citar análises de estrangeiros, né, sobre a nossa realidade. Eu prefiro a gente juntar forças aqui e começar a alinhar uma discussão pública. Aqui dentro do CLE, a gente está à disposição, né, para montar fóruns, conversas, pesquisas. Eu acho que é fundamental e agradeço muito essa oportunidade de participar hoje. E fico à disposição. Então tá. Obrigada a vocês todos. Eu acho que, como a Eliara disse, eu relacionei aqui 11 questões que eu queria levantar, levantei 2, né? Quer dizer, eu acho que vocês todos aqui também devem ter uma série de questões. Eu acho que a gente pode, até vou fazer um convite aqui público, a gente pode manter um encontro mensal, né? Trazendo outros convidados, trazendo outros temas e desenvolvendo essas questões todas. Eu acho que fica aí o convite aí para todo mundo. Tá bom? Maravilha.